Oi, pessoal! Já estou aqui no nosso cantinho de lives para a nossa conversa de hoje, um bate-papo sempre edificante. E estamos nos aproximando cada dia mais dos nossos congressos Mulheres e Moças Diante do Trono. E todos os dias a gente tem aqui uma convidada que é preletora, cantora, ministra, alguém que nos inspira para mulheres e hoje não vai ser diferente. Vocês sabem que ela é uma mulher ousada, ela é casada, é mãe, mas tem uma história de superação incrível, uma história que vai mexer muito com todas nós. E eu quero que você, junto comigo, abra o coração para Larissa Estrada. Vamos ver se a Larissa já está lá do outro lado para a gente chamar ela aqui para nossa live, para nossa conversa. E já estou pedindo a Deus para a internet estar abençoada para todo mundo poder acompanhar, tanto aqui quanto depois, porque eu vou deixar. Larissa, entra, tô doida pra nossa conversa. Tchan, 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 tchan. Cadê você? Yeah! Olá! Obrigada por estar aqui comigo, querida. Que delícia! A honra é minha, o prazer é meu. Muito especial estar aqui, muito bom. Amém. Uau, amei sua blusa. Depois eu quero emprestada, hein? Ah, então tá bom. Eu vim bem Ana Paula Valadão, assim, pra combinar. Hoje tá linda mesmo. Obrigada. E aí, deixou os meninos com alguém? Tá com a mamãe. Que delícia. Pra gente ter só o tempinho de meninas agora. Ah, isso é muito bom. Ah, eu tive o privilégio de ter minha mãe bem pertinho de mim muitos anos da minha vida. Fui vizinha dela. Então, Uau! os meninos eram pequenos, eu pude contar com a minha mãe muito também. Entendo bem a alegria de poder deixar com alguém assim. Com certeza, é muito bom. Meu Deus, é muito bom. Larissa, obrigada por ser uma das ministras para o Moças Diante do Trono. Você tem tanto para inspirar essas moças. Obrigada mesmo. Eu tô muito feliz. Desde que quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, que honra, que legal. Que a gente assiste sempre, né? E sempre fica lá sentadinha, ouvindo. E dessa vez poder falar, assim, pra mim realmente foi uma honra, foi uma surpresa. Eu fiquei muito feliz. E eu é que agradeço de poder deixar com que o Senhor me use, leve além. Então eu fiquei muito feliz mesmo. Muito obrigada. Olha, eu vou desligar os comentários só pra gente não se distrair muito, tá? Então tá. Gente, eu queria começar perguntando pra você, Larissa, como que era quando você era uma moça, quando você era uma mocinha? Conta pra gente como que começou a sua jornada com Jesus, a direção que você teve para sua vida, porque eu tenho certeza que as moças que já te seguem, já te acompanham, acompanham a Igreja Onda Dura, devem amar ouvir suas histórias. Conta pra todas nós. Eu tenho muita história, Ana, mas assim, eu entendi com a minha vida assim, o quanto Deus estava realmente investindo em algo. Porque parece que quando a gente olha a ponta do iceberg, a gente não tem noção do que tem embaixo, né? E hoje, o que as pessoas olham, eu não sei o que passa muito na mente das pessoas, mas quando eu conto a minha história, as pessoas ficam, é mesmo? Mas não parece, você é tão pra frente. Você não tem medo de nada. Eu fico, nossa, né? Vocês não têm ideia do que aconteceu, né? E Ana, assim, a minha vida com o Senhor, ela começou de uma forma bem turbulenta, né? Eu sou filha de pais cristãos, meus avós são pastores, meus bisavós pastores, toda uma família toda apaixonada por Jesus, né? Então eu vim dentro desse contexto. Eu sempre vivi igreja. Desde que eu me entendo por gente, eu tocava flauta na igreja, eu cantava na igreja e toda essa coisa, né? E aí, o que aconteceu? Eu fui muito cedo, eu encontrei o meu marido. Meus pais são muito rígidos, então assim, nossa, não pode namorar cedo, não pode ir pra festa, não podia nada, né? E graças a Deus por isso, eu sou muito feliz por isso, né? Na época a gente não entende, né? Mas, e aí o que aconteceu, né? Com 15, fazendo 16 anos, eu encontrei o meu namorado. Mas eu era muito novinha, né? Sem estrutura nenhuma para isso. E aí comecei a namorar, pensei, nossa, a gente não pode ficar namorando muito tempo, né? Vamos casar. E eu pensava que casamento era dois amigos que se juntam
para fazer o que sempre fizeram, conversar muito e rir de tudo, e assistir um filme, não ter hora para dar tchau. Eu pensava que era isso, né? Até eu me casar. Quando eu me casei, eu tinha acabado de completar 18 anos. Era muito novinha, né? E aí, o que aconteceu? Um ano antes, com 17 anos, eu estava terminando o ensino médio e eu só fazia isso. Minha vida era só estudar, era a princesinha do papai de casa e não precisava muita coisa. No outro ano, eu casei. Aí, 5 meses depois, eu engravidei por causa de um antibiótico que eu tive que tomar, que eu não sabia que cortava efeito. Eita, tudo errado. Engravidei, então eu tava com 18 anos grávida, casei, comecei a trabalhar fora para ajudar no sustento da minha casa. Não sabia nem o que era trabalhar fora, essa responsabilidade toda. Eu tirei a minha carteira de motorista, porque eu tinha que ir dirigindo, e comecei meu primeiro ano da faculdade. Então imagina que eu era simplesmente uma menina que ficava em casa, estudava, ia para o ensino médio, e de repente eu virei uma mulher. Eu tive que arcar com todas as responsabilidades de tudo que estava acontecendo. Claro, né? Emocionalmente, isso gerou muitas coisas dentro de mim, né? Não só espiritualmente, mas eu percebo hoje, olhando para trás, isso faz uns 7 anos mais ou menos, 8 anos. Olhando para trás, eu percebo que, na verdade, tudo isso fazia parte. Não era porque eu decidi casar cedo. Não, parece que as coisas estavam encaminhando para aquilo que Deus estava começando a fazer na minha vida. E aí, eu vivendo toda essa loucura da vida, eu me percebi, assim, no final da minha gestação, eu estava completamente esgotada emocionalmente. Eu já não sabia mais quem eu era, porque eu era só uma menina que queria estar com meu amigo, meu melhor amigo em casa. E de repente eu pensava, gente, eu tenho que acordar 5 da manhã, pegar ônibus e trabalhar, e eu tenho que ir grávida e tinha que ir andando para a faculdade, não tinha de outro jeito. Era muito. E chegava em casa, o casamento não era tudo aquilo que eu pensava, porque tinha que lavar a louça, tinha que fazer comida, tinha que conversar, tinha coisas que eu não gostava nele, e eu pensava, meu Deus, o que está acontecendo? E desconstruiu a minha identidade. Eu já não sabia mais quem eu era. Porque eu pensava, eu não quero ser mãe. E eu não queria isso que eu tô vivendo. Eu só queria tá bem, tá feliz, tá curtindo. E eu me vi completamente desestruturada. E aí o nosso casamento, ele começou a entrar em uma ruína nisso tudo. Porque, claro, eu era extremamente imatura. E uma das coisas, já pontuando algo, né? Uma das coisas que eu percebi é que eu não casei no dia que eu casei. Eu me casei no dia 4 anos depois do meu casamento, quando foi o estopim das nossas brigas, que eu disse assim, não, então eu vou permanecer e daqui pra frente eu vou sustentar o nosso casamento independente de como nós estamos. Isso eu devia ter feito lá no casamento. Eu deveria ter entrado no meu casamento dessa forma. Mas a minha mentalidade era uma mentalidade muito imatura com relação a isso. E, enfim, então eu pensava, não gostei disso, acho que eu vou voltar para minha casa dos meus pais. Não gostei disso, é só sair daqui. É só me desligar do meu relacionamento. Então eu sempre tava com esse negócio. Não tá bom, eu saio. O dia que tiver bom, eu volto, né? E, claro, o casamento no Senhor não é isso, né? E, enfim, começamos, eu, né, extremamente descontrolada emocionalmente. Comecei com agressões verbais, então, ofensas. Eu tinha 19, 20 anos, eu ofendia com palavras e depois, quem enfrenta isso dentro do casamento, ou já enfrentou, sabe como é, daquilo já começa empurrões e vai aumentando e já não sustenta mais, porque quando você começa a empurrar, você já também não começa mais a gritar, porque agora tem que ser pesado, tem que ser pior, e isso vai, de repente eu falava, eu vou embora, fazia minha mala, eu ia embora, pegava um bebê no colo e eu vou embora. E nesse meio tempo, até explicando o contexto dele, ele casou maduro. Por mais que ele só tem 1 ano mais velho que eu, mas ele é muito maduro. Ele já tinha decidido pelo Senhor, ele já tinha uma história com o Senhor, de muitas tragédias da vida dele. Então, para ele era bênção estar casado, era bênção ter tudo. Eu não. E aí,
enfim, ele sustentou o nosso relacionamento do começo ao fim. Claro, Deus, mas uma das coisas, e até vou pontuar mais, eu vou falando e vou pontuando, mas que é muito fundamental, por isso que hoje eu aconselho muitas mulheres que vêm falar comigo, falam, ah, Laila, eu não sei se ele é o homem certo. Eu falei, calma, se você não sabe, você não faz nada. Porque um homem certo é aquele que ama mais a Deus do que a você. Porque o dia que você já não tiver, você não der mais motivos para ele ficar dentro do relacionamento, talvez porque ele não gosta mais de você, talvez porque você já não tá mais tão bonita, talvez porque você tá em depressão, porque você também já não sustenta mais algo que ele gostaria, ele vai permanecer, porque a aliança dele não está só com você, é uma aliança com Deus também. E quando essa aliança for quebrada por ofensas, por discussões, por contradições, a aliança do Senhor com você, que está entre vocês dois, vai sustentar. E foi exatamente o que aconteceu. Ele tinha uma aliança no Senhor, né, no nosso casamento. E isso foi que ele permaneceu. Ele chegou um dia, enfim, a gente brigou muito, a gente não, era mais eu, porque ele ficava calado, ele ia pro quarto orar. Eu falava, para de orar e vem resolver comigo. E toda essa situação, né, e muito, muito difícil. E chegou um tempo da minha história, no meu 4º ano de casamento, onde eu sempre pedia, eu quero ir embora, me deixa embora. E ele falava assim, Lari, eu não vou abandonar o casamento. Se você quer abandonar o casamento, se você quer ir embora, você pode ir embora, você pode ir. E depois você se acerta com Deus. Mas eu não vou fazer isso, porque a minha aliança com o Senhor é até a morte, que a morte nos separe. Isso me dava medo, eu falava, ai, Deus, não é isso que eu quero, não quero te ofender, mas eu também não aguento mais ficar aqui, será que eu tenho que obedecer? E eram muitas perguntas, né? E eu sou prova viva de que existe sim restauração no casamento, mesmo quando tudo está perdido. Porque no 4º ano do nosso casamento, quando tava assim, estopim das coisas, meus pais não sabiam de nada, meus pais achavam que tava tudo perfeito. Eu nunca deixei meus pais saberem de nada, porque eu queria ser sempre a perfeitinha de casa, da minha casa. E aí ele ligou, eu agredi ele, empurrei ele. Nesse dia eu gritava muito assim, porque dentro de mim eu pensava, se eu tirar a minha própria vida, eu sei que vai ser bom para eles, vai ser bom pro meu filho, vai ser bom pro meu marido, eles vão viver felizes e tudo tá acabado. E aí, nesse dia, ele me pegou pelo braço e falou assim, você não vai fazer nada, acabou. Hoje é o último dia que eu vou sustentar isso, acabou, eu vou chamar teus pais, nós vamos sentar e nós vamos resolver, chega. E aquilo me deu um susto, porque eu falei, não, peraí, vamos conversar, né? E aí ele teve uma atitude de homem, ele orou, me pegou pelo braço e falou, eu vou orar por você. Chega, eu vou orar por você. E ele me abraçou forte e eu tava toda descabelada. Ele ligou pro meu pai chegou lá, aquela muvuca toda, né? Sem saber de nada, falou, Larissa, o que tá acontecendo? Eu falei, pai, eu não aguento mais, eu quero ir embora. Eu quero voltar pra sua casa. Eu não queria ter feito isso, eu estraguei com a minha vida. Ele disse assim, Larissa, a partir do momento que no dia do seu casamento, eu estava lá para te abençoar, eu estava lá como pai. Se você quer terminar o casamento, o pai está aqui também. Só que eu quero te dizer uma coisa. Você vai arcar com as consequências das suas responsabilidades. Você é mãe, você vai sustentar o seu filho. Você saiu da minha casa, você não vai voltar para minha casa. O pai vai te ajudar, mas você vai permanecer. Aquilo ali para mim foi um balde de água fria, porque eu pensei, qualquer momento eu posso voltar para minha casa. Quando meu pai virou as costas, eu olhei para o Felipe, para o meu marido, disse assim, eu não quero ir embora. Eu não quero ir embora, porque eu acho que, na verdade, eu nunca quis arcar com as consequências de amadurecer. Eu te amo, eu amo meu filho, me ajuda. Foi a primeira vez que eu fui extremamente dócil em toda a situação. E aí ele falou para mim assim, ok, vamos permanecer, só que eu quero te lembrar uma coisa. Todas as palavras que você me machucou, é tempo de nós reconquistarmos um ao outro. E nós vamos começar um processo de reconquista. E isso para mim é muito difícil, porque eu queria o quê? No outro dia que estivesse tudo bem, vamos embora, toca para frente. Eu não podia fazer isso. Eu tive que voltar atrás nas minhas palavras. Eu tive que reconstruir tudo que eu destruí em palavras, eu tinha que reconstruir em palavras.
Eu tive que ser uma mulher, eu tive que ser mãe. Bom, nessa caminhada ele falou assim para mim, Lari, eu preciso que você seja acompanhada por um psicólogo. Não é possível que você esteja bem. E eu sempre muito relutante, eu falava, gente, eu não sou doida, né? Eu não sou doida, eu não sou louca. Tudo bem, tá tudo tranquilo, eu vou superar isso tudo. Quando eu cheguei na psicóloga, ela conversou muito comigo, eu fui para psiquiatra e o psiquiatra me diagnosticou com bipolaridade. Por causa do choque eu gerei crises bipolares por causa do choque da vida de menina e a transformação da vida de mulher. Mas quando eu olho para tudo isso, Ana, eu não olho com um olhar do tipo, nossa, me arrependo. Claro, me arrependo das minhas atitudes, mas eu digo assim, puxa, não devia ter casado, não devia ter o Joshua, que é meu filho. E quando eu olho para eu não consigo ver isso, eu só consigo ver a graça do Senhor. Eu consigo ver a construção do que Deus fez. Porque em 2011, e eu já estava discipulando mulheres, acompanhando mulheres, e em 2011 aconteceu a coisa mais, eu digo que sempre falo, quando eu conto essa história, eu digo que foi a coisa mais sobrenatural que aconteceu na minha vida. Porque como eu sempre fui da igreja, eu sempre pensei assim, eu já tenho Jesus. Não, eu já ouço falar, eu sirvo, eu faço um monte de coisa, tá tudo bem. E aí eu já cuidava de mulheres, eu sou nora dos pastores principal da igreja, da comunidade Siloé. Eu era esposa do pastor de jovens. Então você imagina, as pessoas olhavam para mim e pensavam, nossa, que legal, né? Ela deve ser muito legal. E aí as pessoas vinham para conversar comigo, me abraçar e falar, Lari, me ajuda, meu casamento. Eu pensava assim, Deus, se tu souber a resposta, me fala, porque eu também não sei, eu tô na mesma que você. Mas por fora eu falava, não, pode deixar, eu tô orando por você e tal. Então eu sempre escondi isso da igreja. Eu sempre mantive isso da igreja, até por causa dele. E aí, num dia, nós trabalhamos com a apostila aqui na Onda Dura, para discipular. E teve um dia que ele juntou os pastores e ele falou assim, olha, pessoal, eu vou passar uma lição para vocês, que pra gente incluir na apostila. E aí, conforme vocês forem repassando a lição, é só para vocês tirarem as dúvidas. Não é para ministrar você propriamente dito, é só... Aí todo mundo, Aí ele falou, é sobre batismo, é sobre o novo nascimento. Você, já ouvi isso milhões de vezes, né? E ele começou a falar que o novo nascimento, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, é uma nova história, é uma nova vida. Precisa existir um marco entre antes e depois de Jesus, né? Porque senão Jesus não foi suficiente para transformar a sua vida, né? Então, eu comecei a ouvir aquilo, eu comecei a ficar com vergonha. Eu pensava, meu Deus, qual foi o momento? Porque eu sou uma pessoa totalmente sem esperança, eu não tenho vontade de viver, eu sou totalmente perdida. E eu comecei a me enxergar nisso, eu fui confrontada pela palavra. Só que daí veio a vergonha. Puxa vida, eu sou a esposa do pastor, como é que eu vou fazer isso? Eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Era como se fosse a gota d'água para o meu emocional. Aí eu levantei a mão e disse, Fih, no caso, o meu marido que estava ministrando, eu falei, eu vou falar uma coisa, por favor, não me julguem, mas eu acho que eu não conheço Jesus. Todo mundo, como assim? Você tá brincando? Você tá falando sério? Eu falei, gente, é porque isso nunca aconteceu na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito boa moralmente. Eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca fiz nada, fui uma boa filha. Mas eu não conhecia Jesus de verdade. E ainda não tinha havido uma transformação da minha vida. Eu não tinha decidido por ele, onde eu obedeceria a ele independente, onde eu permaneceria no meu casamento independente do que estivesse acontecendo, onde eu estaria com a palavra dele. Não, para mim era tudo meio ritual. Vamos lá, vamos para a igreja, vamos fazer, vamos acontecer. E aí o Felipe falou assim, Lari, vamos fazer o seguinte, né? Vamos conversar em casa, eu te batizo em casa, né? Pra você não precisar se expor. Eu falei assim, não. Já que eu tô tomando essa decisão a essa altura, que sirva para outras pessoas. E aí eu fui, porque daí na igreja tinha uma vez por mês, tinha o batismo, onde toda a igreja descia, aquela festa toda e tal. E nesse dia,
eu botei a roupinha branquinha, né, para quem ia batizar, e batizou mais algumas pessoas comigo, e eu morrendo da vergonha, pensando, Deus, por que que eu decidi isso? E aí eu fui lá, tal, beleza, tava lá. E aí um pastor que ia batizar as pessoas falou assim, Larissa, quem vai batizar as pessoas é pro lado de cá. Aí eu disse, ai, e toda a igreja olhando pra mim, né? Eu pensando, Deus, o que eu tô fazendo aqui? E aí meu marido saiu correndo, falou alguma coisa no ouvido dele só fez assim, ó, tipo assim, não tô entendendo nada, mas tá tudo bem. E aí eu fui, batizei, e foi a coisa mais sobrenatural. E realmente, a entrega a Jesus, a vida com Deus, o batismo, ele não é um ritual. E isso eu provei na minha pele. No outro dia, e eu, assim, passei por muitas coisas no sentido de não gostar das pessoas, de não amar a igreja, de olhar para a igreja e falar, ai, cara, eu não aguento isso, é um fardo muito pesado. Eu e meu marido que temos que cuidar da igreja, eu não quero isso, eu tô cheia de problemas. No outro dia, eu lembro que eu acordei diferente. E eu lembro que eu falei assim, Felipe, eu quero ir para a igreja. E isso era uma segunda-feira. E a igreja ela fica aberta por causa que acontecem muitas coisas durante a semana. E eu lembro que eu fui para lá e eu falei assim, Deus, me dá minhas discípulas. Eu pensando, meu Deus, eu tô pedindo isso, né? Mas eu pensava, eu não tenho nada para ensinar. Eu acabei de me entregar a Jesus de verdade. E aí eu fui para a igreja e eu pensava, vai passar alguém da igreja vai estar aqui, eu vou chamar. E aí durante a semana eu limpava as cadeiras, eu fazia o que tinha para fazer. Porque eu estava apaixonada pelas coisas de Deus. E por muitas pessoas talvez você deve estar pensando, nossa, não foi assim comigo. Mas a minha história precisou ser dessa forma. Deus precisou resgatar de verdade. Porque era como se fosse o meu último suspiro. E Deus trabalha de formas diferentes, né? Talvez muitas pessoas estão ouvindo e falando, nossa, mas não foi assim comigo. Mas talvez não foi preciso assim com você. Mas comigo Deus se mostrou de uma forma muito intensa. E aí eu chamava uma menina, eu lembro que a primeira menina que eu conversei, eu chamei ela e falei assim, escuta, alguém te cuida de você? Alguém te acompanha semanalmente? Ela falou, não. E eu falei assim, você quer ser cuidada por mim? E ela olhou pra mim assim, não era você que eu queria, porque eu tinha que reconstruir até nas pessoas. Eu não gostava das pessoas, as pessoas não gostavam de mim. Eu lembro que chegou uma vez um pastor e falou assim, Felipe, por que você escolheu a Larissa? Tamanha loucura que eu era. Eu era uma pessoa muito intragável, muito antissocial. Eu sou completamente transformada pelo Senhor. Hoje eu sou outra pessoa. E aí, enfim, assim eu fui construindo o meu ministério. Deus foi me dando a graça, as coisas foram fluindo, né? E aí, só para finalizar essa parte da nossa conversa, a minha vida hoje, a forma como o Senhor me usa é justamente nessa área. Na área de cura de mulheres. Tem muitas mulheres que me procuram só por ouvir a história e falam assim, me ajuda. E eu sempre falo, olha, não tenho nada para te oferecer, mas o Senhor que me transformou, eu posso te oferecer. Então, nada mais do que o Evangelho, né? Nada mais do que Jesus. O fato de eu me abrir, o último suspiro não foi procurar pessoas, não foi procurar, de alguma forma, a plenitude em coisas e prazeres. Eu falei, se o meu último suspiro for esse, que seja em Jesus, porque a palavra dele diz isso. E eu pensava, Deus, ou a Bíblia está errada ou eu não te conheço. Então, o dia que eu me abri para o Senhor, entreguei a minha vida, mesmo no meio desse contexto de igreja, onde todo mundo já me olhava, já me conhecia, que foi um baque para as pessoas, isso gerou cura dentro de mim, isso cura outras mulheres, né? Muitos líderes começaram a ter atitudes de querer se voltar para Jesus e olhar para si mesmo e falar, nossa, eu também não vivo isso. Então, enfim, Deus foi transformando, Deus foi fazendo, Deus foi me levando a lugares que eu nunca imaginei. E tudo que eu posso fazer é olhar para mim e falar assim, nossa, não tem nada de bom em mim. Eu sei quem eu sou, eu me conheço, eu sei o quão podre eu sou sem Jesus, né? Então, a graça que está sobre mim, ela é uma graça para todo aquele que busca o Senhor Jesus, para transformar seu casamento, para transformar sua história, para transformar sua maternidade. Sem ele é completamente impossível. Eu perdi a esperança de vida.
Quando eu conhecia Ele, o Senhor foi me dando esperança, foi me trazendo a verdade. Então, basicamente, Ana, Uau! um resumo de 6 anos aí, foi basicamente isso que aconteceu. Meu Deus, que coisa tremenda! Enquanto você falava agora no final, me deu vontade de cantar uma musiquinha. Vou cantar aqui, hein? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Amém. Amém. Meu Deus. É muito real essa canção, é muito real. Muito real. E eu queria te perguntar como que é a manutenção disso, né? Você que já veio de uma vida religiosa sem Jesus, né? Igual eu gosto, desculpa que eu chorei aqui. Ah, eu também. Eu gosto de uma pregação do meu pai, pastor Márcio, ele fala assim que Maria e José perderam Jesus no templo, lembra? Verdade. Isso acontece às vezes com a gente, né? Então, você estava ali uma vida religiosa, de gerações na igreja, isso foi bênção para você em muitos aspectos, mas com certeza. Foi depois... Eu precisei tomar a minha decisão. Depois de uma jornada de busca, de tormentos, de ansiedade, de angústias, de erros, de fracasso, que você realmente encontrou Jesus. Como que é agora essa manutenção dessa vida genuína com Cristo, desse poder que emana de Cristo, para você não cair de novo numa religiosidade vazia, porque você continua com as atividades eclesiásticas, esposa de pastor, a Onda Dura é uma denominação que só cresce, a gente admira. Como que é essa manutenção? Ana, ó, Deus. Eu queria até falar sobre isso, porque esse versículo em Romanos 5, de 1 para frente ali, ele é um texto que eu me afirmo nele. Eu pego esse texto para mim e eu ministro o meu coração, deixo que o Senhor ministre o meu coração. Que é sobre quando que ele fala assim, né? Também, no versículo 3, também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para o desenvolvimento, para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E a esperança não nos decepciona, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Esse versículo, esse texto da Bíblia, ele me leva justamente a essa manutenção. De eu entender o seguinte: se nós estamos em Jesus ou se nós não estamos em Jesus, nós vamos passar pelos sofrimentos comuns. A Bíblia fala, né? No mundo tereis aflições. Ainda a gente está nesse mundo. Ainda assim, às vezes eu me desencontro no meu casamento, que eu preciso voltar e refazer o que eu fiz. Às vezes eu me desanimo como mãe. Às vezes eu passo por dificuldades.
eu estou, por exemplo, nesse tempo que eu estou agora, em dias muito difíceis dentro de mim, com crises dentro de mim, pensando a várias coisas que o Senhor tem ministrado. Ontem, não sei se foi ontem ou quarta-feira, eu vi a sua live com a Júnia. Eu tomei tudo para mim, as palavras de vocês, porque eu estou justamente nessa busca de entender o que o Senhor quer, se Ele quer que eu pare, se Ele quer que eu continue. São crises dentro de mim, né? Ele nunca falou que seria tudo tranquilo, que fique tranquilo, venha a mim e tá tudo resolvido na sua vida, de forma nenhuma, né? Então, só que a questão é o seguinte, se nós estamos em Jesus, com Jesus, nós vamos continuar passando dificuldades até nos encontrarmos com Ele, né? Porque depois seremos livres disso, né? De sofrimentos, de dor, de lágrimas, mas até lá, se nós estamos em Jesus, as coisas são diferentes. Eu consigo entender o que está acontecendo. Se é espiritual, eu corro para o Senhor. Se é alguma coisa acontecendo fora, eu já penso, Deus, o que isso vai gerar? Né? Porque quando você está sem Jesus, você está fora de Jesus, não existe essa esperança que Romanos fala. Porque você fica em dificuldade. Você fica em tribulações e tribulações. E isso não te gera nada, a não ser dor ainda maior. Porque você não tem um fim. Você pensa, porque nós que estamos em Jesus pensamos, isso aí vai me levar a alguma coisa. E é justamente o que o texto fala. Da tribulação, fiquem alegres. Mas claro que no versículo 1 ele fala, aqueles que foram justificados. Não é para todo mundo. Fiquem tranquilos porque vocês estão... Não. É aqueles que estão em Jesus, que foram justificados pela cruz de Cristo. Então, para vocês, é o seguinte. Se você está passando por tribulações, dificuldades, que eu ainda passo, eu preciso me alegrar. Por que eu preciso me alegrar? Porque isso vai me levar a perseverar. O que é a perseverança, né? Se a gente for olhar aí para a palavra... O que é a perseverança? A perseverança a gente não aprende estudando, em congressos, conferências, discipulado, pegar aí um bom livro. Não, a perseverança a gente só conhece na tribulação. É só na tribulação que a gente aprende a perseverar. Hoje eu passo por tribulações e sou sustentadas pelo Espírito Santo, como o final do versículo fala, e isso me deixa mais forte. Eu penso... Da próxima eu vou fazer diferente, eu já sei. O que é perseverar em Jesus? É quando você está no sofrimento e você não perde a confiança no que Ele está fazendo. Eu estou sofrendo, eu estou com dificuldade. Eu aprendi esse exercício em Jesus, a falar assim, tá, o que isso? Por quê, Deus? O que o Senhor está fazendo? Por que o Senhor está permitindo isso? O que isso vai gerar lá na frente? Então eu quero aprender logo. Eu não vou desistir, de novo eu tô passando por isso. Quer saber? Tchau. Não, eu não perco a confiança no Senhor. Eu permaneço confiando em Deus, sabendo que Ele vai me sustentar e que eu preciso passar por isso. Alguma coisa está acontecendo. E aí ele fala, né? Da perseverança, ele produz um caráter aprovado. Claro, quem perseverou em Jesus vai ter um caráter aprovado. Foi purificado, passou pelo fogo. E seu caráter foi aprovado, né? E aí, do caráter aprovado, você fique tranquilo, que agora existe a esperança, né? O que é a esperança? É saber que se Deus me sustentou lá nessas outras dificuldades, eu sei que a esperança de que virão outras dificuldades, mas Ele é quem vai me sustentar, né? E aí o versículo 5 termina, né? Que somente pelo Espírito que Ele nos enche o nosso coração, né, o Espírito Santo para suportar. Então veja, Ana, você perguntou, né, como é que se sustenta isso? Eu continuo sofrendo, eu continuo tendo crises. Eu falo assim, eu sou a pessoa mais... uma hora eu tô bem, uma hora eu tô mal, uma hora eu tô bem, uma hora eu tô mal. Mas o que me sustenta é o Espírito Santo. E aí eu penso, Deus, tá, ok, eu preciso aprender logo. Então eu tenho um caderninho que eu tô passando pelo fogo, eu tô anotando. Tá, então eu tenho que aprender isso aqui. Eu tenho que... Porque Deus vai me usar. Como? Também tem o meu caderninho bem ali. Exato. A gente precisa entender que as nossas lutas, elas não são apenas para nós aprendermos. Mas agora a gente é canal de bênção na vida das pessoas. Então,
eu entendi que o meu passado não foram maldições. Eu não passei por maldições, por coisas, nossa, que eu fui. Não, 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 peraí. Se eu olho para trás e falo que as coisas que aconteceram foram maldições, eu não vou aproveitar elas, eu vou jogar no lixo. Mas eu preciso entender que o meu passado faz parte daquilo que o Senhor está construindo lá na frente. E quando eu entendo isso, eu consigo passar pelos processos da vida, porque eu penso, Deus, no que o Senhor quer me usar? O que o Senhor, qual etapa o Senhor quer me levar? Qual nível o Senhor quer me levar? Para que eu possa abençoar mulheres, para que eu possa abençoar pessoas. Então, por isso que ele fala, né? Fique alegres, porque dessa forma o Senhor vai te levar a lugares mais profundos com Ele. Eu não sei você, Ana, mas eu sou muito assim, eu passo por coisas terríveis e eu conheço mais do Senhor. Parece que eu conheço mais de uma parte dele que eu pensava, nossa, eu não conheci isso aqui. Como Deus é, né? Então, é na alegria da tribulação, né? Então, basicamente é assim que eu sustento ainda a minha fé e vou sustentar até o fim, entendendo que Deus me guarda nas tribulações, né? Amém, que lindo. Você é muito autêntica, né? Você é autêntica, você é real, né? Você teve coragem de rasgar o seu coração publicamente ali naquele dia do batismo. E eu acredito que isso continua sendo uma marca sua na manutenção da sua espiritualidade, né? Continuando a falar, gente, olha, não quer dizer que agora virou um mar de rosas. Quer dizer que agora eu tenho Jesus, que é a esperança na minha vida. Eu tenho o Espírito Santo, né, que é a chave final desse texto, para estar comigo, gerando algo bom a cada prova, a cada momento de crise, a cada momento de tribulação. Uau! Essa vulnerabilidade que hoje é assim uma palavra que a gente admira, né? É uma palavra que a gente elogia. Falar, fulano é vulnerável. Não quer dizer o fulano é fraco. Quer dizer, o fulano é forte o suficiente para dizer eu preciso, eu não sei, para dizer eu não consigo. E você tem a resposta, né? A fonte de todo preenchimento, de toda solução que você precisa, que é Cristo. Então, sermos vulneráveis na igreja é algo muito importante. Não viver de máscaras, saber também se expor na hora certa, né? O que expor e deixar que Jesus seja glorificado por meio das rachaduras desse vaso de barro, né? Ele agora que é o todo dele. ouro dentro de nós, ele vai sair pelas rachaduras e a glória vai ser toda dele. Que toda lindo dele. de ouvir isso! Glória a Deus. Uma impressão no meu espírito. E do outro lado, nós temos esposas de pastores que estão nos ouvindo. Eu vou abrir aqui os comentários, porque eu sinto que as pessoas estão recebendo muito a partir dessa sua vulnerabilidade. Amém. E eu sinto assim que existem, pelo Espírito, eu sinto que existem mulheres chorando muito do outro lado, porque são mulheres desesperadas, guardando segredos de fracassos na sua própria vida, no interior da sua casa, do seu lar, do seu casamento. Jovens, mocinhas mesmo, que estão assim, não querendo prosseguir com falsidade, mas que querem a verdade, como você. Né? Ainda muito cedo você tomou essa decisão tão radical de se humilhar publicamente, dizer, Jesus, ou o Senhor entra, ou o Senhor entra. Porque eu não vou continuar desse jeito. Né? E eu quero declarar sobre essas mulheres, sejam moças, sejam mulheres, qualquer que seja a máscara na sua vida, o Senhor quer que você tenha coragem de rasgar esse coração. Né? Ele quer que você tenha coragem de se expor, seja com uma terapeuta, uma pastora, uma conselheira, amigas de oração, mas pessoas que vão ouvir você. Tiago diz assim, né? Confessem os vossos pecados uns aos outros para seres curados. E orem uns pelos outros. Amém. Então, que mulheres aí do outro lado, que estão sendo realmente alvo do Espírito Santo nessa hora, para buscar ajuda, para pedir socorro, que sejam corajosas para fazer isso. Amém. Mesmo, ó, chegou aqui a primeira, a Graça dizendo, Graça Silva, que está chorando muito, falou profundamente ao seu coração. Eu creio também, Larissa, que nessa conferência, nesse Congresso Mulheres e Moças, o Senhor disse assim, que Ele vai fazer com que seja um novo nascimento. Amém. Vai ser como um novo nascimento. Ele me deu essa palavra há alguns dias. Amém.
que mulheres já da igreja, moças já da igreja, elas vão ter uma experiência tão forte com Jesus nesses dias que é como se elas tivessem se tornado nova criatura agora. Amém. E esse testemunho tem tudo a ver. Olha, a Eliette falando, eu acho que gostaria de me batizar novamente. Amém, Eliette? Amém. Amém. Isso mesmo. O batismo ele é feito uma vez só, mas muitas vezes o primeiro foi um banho de água, né? Porque a gente talvez não tinha consciência ou de alguma forma não tomamos a decisão por ele, né? E sabe, Ana, uma das coisas que eu tava pensando, né? Muitas mulheres, muitas crises de identidade, não saberem quem são, né? E às vezes estão perdidas nisso. E sabe, uma das coisas, eu até falei um pouquinho no comecinho, falei sobre isso, né? Eu perdi minha identidade. Eu já não sabia o que eu gostava, quem era eu, o que eu queria, né? Eu já não sonhava mais, eu não planejava mais, porque dentro de mim estava tudo um caco, estava tudo quebrado, e tudo que eu queria era só sobreviver, era voltar a sorrir, né? E sabe, o Senhor ministrou muito no meu coração depois que as coisas começaram a se encontrar e eu tive um real encontro com o Senhor. Deus começou a ministrar muito sobre comigo, dentro de mim, falando sobre a criação. Deus nos criou à imagem e semelhança do Senhor. Então, às vezes, a gente está tão perdido. O que a serpente fez com Eva? Né? Ele mexeu na identidade de Eva. Né? A serpente, ele não ofereceu outras coisas. Ele falou assim, ei, você pode ser como Deus. Ou seja, a Eva já era como Deus. Quando o Senhor criou, ele disse, farei a imagem e semelhança minha, nossa, né? Deus falando. E quando a serpente fala, olha só como é astuto. Ele oferece a mesma coisa. Eles já tinham o Senhor. Ele fala, então, quer ser como Deus? E ela nem lembrou por quê? Porque dentro dela foi quebrado. Ele quebrou a identidade dela, né? Ele ofereceu algo de uma forma tão astuta. Então, que eles já tinham, era deles. E sabe, mulheres, talvez, o Senhor já está te atraindo, né? Você não precisa de outras coisas. Você precisa do Senhor e você já tem. Basta você o buscar, né? E aí, quando essa palavra sobre a imagem e semelhança, eu comecei a entender que, na verdade, ele estava colocando em nós a sua própria identidade. O Senhor colocou na vida das mulheres a identidade do próprio Deus. Né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E sabe, muitas mulheres estão perdidas no seu propósito. Por que eu vou viver? Ai, eu recebo muito isso. Lari, como descobrir o meu propósito? Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu descubro quem eu sou. Afinal, eu sou a imagem e semelhança dele. Então, quanto mais eu conheço Deus, eu penso, eu posso ser amável. Quanto mais eu conheço Deus, o quanto Ele é paciente, eu percebo o quanto eu posso ser paciente. Porque eu sou a imagem e semelhança dele. E sabe, quanto mais eu conheço a Deus, eu me conheço. E quanto mais, então, eu conhecendo ao Senhor, eu entendo o meu propósito, para aquilo que eu fui chamado. Né? Então, é todo um ciclo. Quando eu conheço a minha identidade original, eu conheço o meu propósito original de vida. Que não tem a ver somente com fazer alguma coisa. Mas simplesmente de primeiro ser filha dele. De entender que eu sou filha de Deus. Eu sou amada do Senhor. Né? Então, esse processo de entender a minha identidade me levou, por exemplo, a conhecer pessoas. Deus colocou pessoas na minha vida para que eu pudesse contribuir, ser canal de Deus na vida das pessoas. Por quê? Porque agora eu entendi. Eu não sou aquilo lá atrás. Aquilo fez parte da minha história para construir, para eu talvez chegar diante do Senhor e falar, Deus, eu não sei quem eu sou. Me diga quem eu sou. E Ele diz, me busque e você vai me achar. E você vai conhecer quem eu criei para ser de forma mais original. Então, talvez mulheres perdidas no ministério ou perdidas dentro do seu relacionamento. Eu não sei mais quem eu sou como esposa. Eu não sei quem eu sou como mãe. Né? Calma, busque o Senhor e você vai encontrar nas Escrituras. Na Escritura você vai encontrar quem você é de verdade. Né? Você vai descobrir que mãe você é. Você vai descobrir que esposa você deve ser. Então, é isso, assim. Uma das coisas que eu estava muito em mente de trocar essa ideia sobre isso. Buscamos o Senhor para descobrir quem nós somos.
Amém. Ai, que lindo, Larissa. Você falou aí da Bíblia, né? É um bom caminho, muito prático. Mulheres, vamos voltar para a palavra, não aquele ritual de obrigação, mas Senhor, realmente fala comigo hoje, né? Pega o Novo Testamento, começa a ler os Salmos, mas leia a sua Bíblia, porque sem conhecer a palavra, você não vai conhecer esse Deus. Ele se revelou pela sua palavra e você vai se conhecer na palavra. E o propósito original dele para você vai se revelar para você enquanto Amém. você lê a palavra. A Larissa falou aí da palavra, e eu quero reforçar isso também. Uau, gente, quantas pessoas escrevendo aqui sobre o batismo. Eu creio que dentro do seu testemunho isso é assim algo muito forte e que vai ser uma chave que muitas outras pessoas também vão Amém. utilizar, porque esse Amém. batismo realmente foi um marco em sua vida. E olha, não é só você que eu já ouvi fazendo isso. Eu morei no Texas um tempo e a gente serviu numa igreja chamada Gateway, e é uma igreja muito grande, muito visível. E a filha do pastor Robert Morris, ela se batizou Uau. depois de muitos Uau. anos já casada, Uau. filhos, e diante de todos, sabe? Ela também teve esse passo de, Uau. de um novo começo. Sabe Então, por tem quê? Porque muitas tem muita mulheres gente. escrevendo isso aqui também. Exato, porque tem muita gente que está preso dentro de si e parece que assim, passou tanto tempo que eu tô na igreja, eu não tenho mais coragem de fazer isso. Ele, sabe, não são as pessoas que vão viver a sua vida, né? É você e Deus. Então, é uma quebra de paradigma. Sim, é coragem, né? Tem que ter coragem, né, para assumir isso. Mas pensa bem, será que o Senhor não está te atraindo para isso, né? Te atraindo para realmente entregar sua vida ao Senhor, independente do seu cargo ministerial, independente de quem você é, independente do quanto tempo você está na igreja. O mais importante é esse começo com o Senhor, né? E o que o batismo mesmo representa, né, Larissa? Que é a nossa identificação com a morte e com a ressurreição. Então, é Exato. morrer em Jesus, que a gente estava falando da manutenção de novo, né? É esse morrer dia a dia, é aprender o que agrada a Deus, para a gente viver essa morte do nosso eu, da nossa vontade, né? Para a gente ter os nossos caminhos endireitados, substituindo as mentiras, os enganos do inimigo com a verdade, substituindo os padrões desse mundo, os enganos desse mundo com a sabedoria que nós mulheres vamos encontrar aqui no Senhor. Então é essa morte que a gente colocou ali embaixo das águas e a nova vida, esse poder mesmo do Espírito para ser essa nova criatura, para vivermos em novidade de vida, né? Então que seja mesmo para muitas mulheres que estão aqui tomando essa inspiração com você, essa vida mesmo, o Evangelho, a vida com Cristo, a vida com Jesus, que vai refletir em todas as áreas das nossas vidas. Amém. Amém, glória a Deus. Lá, mais uma coisa antes da gente terminar. Para as moças que estão nos assistindo, você indicaria mesmo que elas deviam esperar um pouquinho mais para casar um pouquinho mais maduras? Ana, assim, ó, eu costumo falar sobre isso, né? E aí eu falo o seguinte: conheça muito, namore menos e case para sempre. Eu acho que isso é fundamental. O Senhor foi muito misericordioso comigo, mas pela minha pressa, eu podia ter feito qualquer besteira, né? Então, assim, está nas suas mãos a escolha disso, né? Deus não vai te empurrar e falar assim, casa isso aqui, ó, vai, isso aqui é teu. Isso é uma escolha sua, ele já deu na palavra dele, né? E muitas vezes a gente quer que aconteça aquilo que a gente quer desobedecendo a palavra. Então, não, se você ainda é solteira, se você ainda está na possibilidade de encontrar alguém, né? A minha dica é encontre alguém, se case com alguém que ame de verdade o Senhor, que esse seja o teu primeiro critério, né? Eu não gosto daquelas listinhas de características, eu gosto de listinha de critérios. Características, se vai ser loiro, moreno, sei lá o quê, não importa. Isso depois, depois passa pelo teu crivo. O mais importante, porque você não pode entrar num relacionamento de casamento pensando assim, se não der certo eu saio.
Eu fiz isso, isso é muito dolorido. Você precisa entrar no casamento certo do que você está fazendo. E ninguém é perfeito, né? Mas o principal e o primeiro deles, encontre alguém que ame mais ao Senhor do que a você. Porque o dia que você não der mais motivos para ele permanecer, ele vai permanecer. Sabe por quê? Porque ele ama o Senhor e ele tem mais temor ao Senhor do que a você, né? Porque talvez vai chegar um dia que você não vai dar mais motivos e ele vai picar a mula, porque a única aliança que ele tem era com você. Então, sabe, ame alguém que se aliança primeiro com o Senhor, para depois com você. Então, acho que seria essa. Eu não acho que é tempo, ou sei lá o quê, porque também conheço gente que namoraram muito cedo e deu muito certo, porque não é essa a questão, né? E outra, se você é mais velha, né, e ainda não conhece ninguém, seja exigente. Porque você que vai viver a sua vida de casado. Não vai ser as pessoas que estão te pressionando para... Ah, mas por que você não casa? Casa com qualquer um, casa com aquele ali, todo mundo empurrando. Seja exigente. Não importa se tem 30, 40, 50 anos. Case-se com alguém que ame ao Senhor. E aí, vai ter defeitos? Vai ter. Mas pelo menos você está segura que você vai ter um homem que vai te amar pro resto da vida. Ai, que lindo isso, é verdade. Gente, que demais! Que testemunho assim, de cair o queixo. É maravilhoso. Glória a Deus. Especial. Que coisa boa. Amei. De superação, de manutenção, de avanço. Aleluia. Amém. De realidade, de verdade, autenticidade, vulnerabilidade. Amém. De doação para outras mulheres, né? Edificando outras, levantando outras para esse lugar que você Amém. alcançou em Cristo. Glória a Deus. Ana, obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada pela oportunidade de poder testemunhar. Essa tem sido a minha vida. Falar do amor de Deus, falar do que Ele fez em mim, falar sobre a palavra. Então, eu fiquei muito feliz, de verdade. Você é uma inspiração para muitas, para todas nós mulheres, né? E você realmente é uma inspiração, a sua fidelidade, o seu caráter, né? Quem você é, quem a sua família é. Nós admiramos muito, eu, pastor Lipão, admiramos, amamos o pastor Márcio, né? Amamos vocês. Então, de verdade, para mim, assim, hoje participar aqui com você, realmente me senti muito amada pelo Senhor e muito feliz. Muito obrigada. Obrigada de verdade. E a Larissa e outras mulheres fenomenais para inspirar você fazem parte do nosso time de ministras no Congresso Moças Diante do Trono, Mulheres Diante do Trono, que vai acontecer de 13 a 15 de agosto. As inscrições já estão abertas e eu tenho uma super novidade. A gente fez uma promoção que as mulheres que se inscreveram até o dia 20 vão estar comigo numa sala temática exclusiva na próxima quinta-feira, dia 28. E foi super legal, muitas mulheres correram, se inscreveram e a gente vai estar juntas terça-feira, dia 28. Eu tô Que legal. com tanta expectativa. Ai, que legal. Uma reunião não vai ser aqui, live aberta para todo mundo, não. Só para nós. Uau! E por causa dessa resposta tão positiva, Larissa, a gente está fazendo uma segunda sala temática. Uau! Só que não vai ser comigo. Quem vai ser a anfitriã desta sala temática, que vai acontecer no dia 4 de agosto, é a Marcela Thaís. Uau! Maravilhosa! Maravilhosa, especialmente ela que ficou solteira há alguns anos, dando testemunhos sobre santidade, sobre esperar, sobre ser exigente, né? E o testemunho do casamento dela é lindo. Ela também sofreu um acidente, ela quase morreu. Ela tem também uma história de superação, de cura maravilhosa. Muito legal. Então, é uma moça para inspirar muitas outras moças. E se você quiser participar da sala temática pré-congresso com a Marcela Thaís, precisa fazer a sua inscrição até terça-feira. Até terça-feira, dia 28, as inscritas do nosso congresso vão receber o convite para a sala temática com a Marcela Thaís. Então, avisa as moças, avisa as suas mulheres da sua vida, mães, tias, avós. Sabe aquela música que todo mundo canta nos casamentos? Gente, sabe a moça que canta a música daqueles casamentos, né? Muito bom. Chama todo mundo para a sala temática com a Marcela. Então, quem se inscrever até terça, dia 28,
vai receber o convite para esse encontro exclusivo pré-congresso. Legal demais, né? muito legal, gente. Não dá para perder. Larissa, um beijo grande para você. Eu vou salvar a nossa live, porque eu tenho certeza que muita gente vai mandar esse aviãozinho e vai avisar as amigas que o seu testemunho tem edificado tanto. A sua vulnerabilidade nos abençoou muito. Um beijo grande para você, para as crianças, pastor Lipão, para todos beijo. E para todas vocês, mulheres que estiveram conosco, muito obrigada. Salvando a live em 3, 2, 1 e você manda para as amigas. Tchau, beijo! gente.